tudo bem? Bem-vindo a Canadá Smart, terceiro episódio do nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre uma pergunta que sempre nos fazem. Quero ir para o Canadá, por onde começar? Sim, acho que é uma das perguntas mais difíceis. Não uma pergunta, é a situação mais... Recorrente. O que mais passa na cabeça das pessoas antes de você querer começar o seu plano Canadá. Ah, eu gostaria de morar fora, mas por onde eu começo? Sim. Não só Canadá, mas tipo, antes da gente vir, a gente pesquisou sobre a Austrália, sobre a Irlanda. A gente queria, claro, um país que falasse inglês, né? Porque os dois já tinham inglês. Sim. Mas o Canadá, pelo fato de conseguir realmente imigrar, ter uma residência permanente, futuramente cidadãos, era o mais viável. Eu me lembro que a gente falou sobre a Austrália, né? É. E aí a gente começou a ver a questão da Austrália e tal, mas a quantidade de coisas que eles pediam... ok, Canadá pede bastante também, mas era muito mais difícil, que eu me lembro assim da Austrália, e aí no fim a gente decidiu deixar a Austrália de lado, e não, vamos focar no Canadá. Imagina, Irlanda a gente pensou também, Sim. Portugal, a gente A queria gente queria sair do sair do Brasil. Brasil. Mas por quê? Porque a gente teve uma experiência ruim com relação à violência, todo mundo sabe disso. E foi isso que motivou a gente, né? Foi o basta, assim, tá? Vamos botar em prática. E aí, passando essa etapa, ok, por onde a gente começa? Né? Você lembra por onde a gente começou? Porque vamos voltar na questão da língua, né? Então assim, o que a gente estava conversando, muitas pessoas falam assim, eu já sou soldador, já sou enfermeira, já tenho essa experiência que o Canadá precisa. Ok, como é que tá o seu inglês? Ou francês? Exatamente. Para qual província tu quer vir? Então, porque para onde tu quiser ir, você vai ter que focar naquele idioma, né? Porque você vai precisar se comunicar naquele idioma, seja no inglês ou francês. Para fazer entrevista, você vai precisar alugar um apartamento, ir no supermercado, ir no médico, tudo. Você vai precisar se comunicar. Exatamente. Então, começaria pelo inglês ou pelo inglês francês. ou francês. O que a gente vê muito na internet e o que a gente vê, assim, não desmerecendo o trabalho de outras pessoas, mas tem muita gente que fala que o Canadá quer brasileiros, que o Canadá precisa de gente. É uma meia-verdade. Realmente precisa. Mas precisa de gente com capacitação, né? Qualificado. Quando a gente diz Qualificada. qualificado, é que tenha ou as experiências que o Canadá precisa, assim, nas experiência em alta demanda, que saiba se comunicar. E aí é isso aonde eu queria chegar. Não adianta você ter uma qualificação no Brasil e não saber falar a língua, porque tudo, que nem a Shirley falou, começa por você saber a língua, saber se expressar. Não adianta você dizer, how are you? Good, I'm fine, thanks. Isso vai te abrir uma porta, assim, e aí? Mas e se você estiver aqui no médico e explicar o que você está sentindo? Por exemplo, se você quer ir no médico e dizer que estou com uma queimação no estômago, você sabe dizer isso? É um heartburn? Ou, por exemplo, casos mais sérios, assim, vai alugar um apartamento, como que você vai se comunicar para fazer isso? Ou comprar uma casa, ou daqui a pouco, quero comprar um carro. Ok, tem pessoas aqui, né, realtor, como que é realtor em português? Imobiliário? Não. Quem compra, não? Pessoas! Que compra e vende Que agonia! imóveis, despachante de imóveis, eu não Como é que esqueci o é o nome. nome? Nós vamos botar aqui embaixo. Sim. Enfim. Que fala português, gente que compra carro e que vende carro, que fala português, beleza. Mas, por exemplo, eu quero ligar para a companhia de eletricidade para ligar a luz aqui na minha casa. E aí? O que você vai fazer? Exatamente. Vai pedir, brasileiros, me socorrem aqui. E muita gente faz isso, infelizmente. Sim. Mas você precisa. Essa é a base. Quer saber por onde começar? Começa pelo inglês ou pelo francês. A gente já falou outras vezes. Se você não tem nenhum dos dois, as oportunidades estão abertas para quem fala francês. Então, a gente sabe que no Brasil tem esse negócio de endeusar Estados Unidos, ou a língua americana, você vê camisetas na rua
com escrito em inglês, ou negócios em inglês. Pra parecer chique. Não tem nada de chique. Aqui, o que você usar numa camiseta, as pessoas vão olhar e vão entender. Você sabe o que está escrito na sua camiseta em inglês aí? Se você não sabe, vai pro Google e pesquisa. Então, muitas assim, vezes não é uma coisa legal, ou é uma coisa que você não gostaria de estar usando, entendeu? Enfim. Sim, mas focando assim no inglês, por exemplo, tem tantos cursos na internet, Open English, sei lá mais o que, tem Cambly. Começa no Duolingo. Duolingo da Eu vida. detesto o Duolingo, mas tipo, é não uma ensina forma de nada. começar. Não tô dizendo para você ficar no Duolingo, mas se você É. quer começar, se você baixar o aplicativo, você já começa. Pelo menos alguma Aprende coisa algumas você palavras, já começa algumas palavras. E com certeza procurar fazer um curso decente. Ou você não precisa nem sair de casa, né? Tem fazer muito. online. Faz inglês online, ou se você quer francês, contata nosso professor de francês, o Naliel Paixão. Vamos deixar o contato aqui na descrição também. Que foi o que a gente fez o curso e tal. E sem falar que, né, a didática dele é bem preparada para fazer a prova do TEF ou TCF. E o francês é o que está na onda do momento agora. Tá em alta, né, no Canadá. Se você não tem nenhuma das duas, teoricamente é mais fácil de você aprender o francês, porque é meio similar com o português, apesar de a gente escutar e não parecer, quando você vai estudar mesmo, ela parece bastante com o português. Então, além do inglês, né, se você for começar numa língua, inglês ou francês e tal, quando você estuda, porque demora, tá? Você pegar uma fluência, pegar um entendimento. Aquelas histórias assim, em 6 meses, não. Só se você estudar 2, 3, 4 horas por dia. Ok, depende da sua dedicação, tá? Sim. Mas demora, tá? É um processo demorado. Enquanto isso, vai juntando dinheiro, porque o processo para vir, né, você tem que comprovar um valor. Mas eu tô indo com a job offer. Igual, você vai precisar alugar um lugar aqui. Se manter até receber seu primeiro salário. No supermercado. Pagar as passagens de avião, que, meu Deus, o dólar canadense tá 4 vezes mais que o real. Sim. Né? Então, assim, se preparem, vai juntando dinheiro, parem de gastar com bobagem, ir em restaurante caro, dar modinha, comprar roupa de marca só porque... Telefone do momento. Muita gente gasta muitos reais em telefone, iPhone, não sei o que lá. Sim. Deixa isso para comprar aqui. Quando você chegar aqui, aí sim você compra. Porque aí vai valer mais a pena. Ainda você pode parcelar nas operadoras, né? Sim. E ainda conseguir um telefone bom e por um preço acessível. Mas isso é para depois, porque no começo é difícil. O primeiro ano só. Até você comprar um carro também, né? Tem toda essa parte. Mas, enfim, não sabe por onde começar? Comece fazendo uma língua. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, juntar dinheiro. Na verdade, eu acho que é girar a chave. Girar a chave para você não gastar mais. Focar no seu plano. Se você não gastar mais, automaticamente você está guardando dinheiro, né? E, assim, botar na mente que o Plano Canadá vai levar no mínimo 2 anos. Mas aí vai aquela pessoa que tá vendo, mas eu sou rica, eu tenho dinheiro. Beleza, parabéns, mas então foca muito no inglês ou no francês. Vamos separar, então. Quem tem grana e quem tá querendo vir. Porque a gente pensa muito no nosso caso, a gente não tinha grana. No nosso perfil, Não que a gente tenha agora, né? Mas não tinha mesmo. Não tinha mesmo, assim, a gente teve que fazer várias somebody love. Cara, não pensar que a gente fez coisa errada. A gente não fez nada de errado, a gente... Somebody love para dar um jeito de conseguir vir, entendeu? E, assim, me perdi. Obrigado. Mas assim, não gastar dinheiro com bobagem, ou de repente, vou comer aquela pizza nesse final de semana. Vou guardar esse dinheiro da pizza, porque eu vou guardar. E outra, começar a olhar o que você tem em casa, põe para vender, põe lá no LX, não tenta vender pelo preço que você comprou, porque você vai ganhar na quantidade. E esse dinheiro pode ser pouco, mas quando você junta bastante, de diversas coisas que você não usa, tá só pegando pó em casa, vende, faz outra pessoa feliz, né? Sim. Faz o troço andar. Uma coisa que eu lembrei, que seria o terceiro ponto para mim,
seria estudar para fazer uma prova de CELPIP ou IELTS, Que é a ou prova de TEF, as proficiência. provas de proficiência que a imigração aceita. Por quê? Por exemplo, eu quero fazer um college. Ok, você vai precisar da prova para comprovar seu nível de inglês ou de francês. Mas eu não quero fazer o college, eu vou com uma job offer. Ok, você precisa, para fazer o work permit vinculado com seu PR, você precisa de uma prova de proficiência, sabia? Muita gente não sabe. Teve um cliente meu que ele recebeu uma job offer para trabalhar uma daquelas empresas grandes de Halifax, Irving? Irving ou Arvin, não sei como Uhum. se fala. Ele recebeu a job offer, beleza, aí, você tem que enviar a documentação pra gente encaminhar a sua papelada pro PR e tal, porque até sair o PR a pessoa fica com o work permit fechado. Tá bom, beleza. Manda a sua prova de proficiência, seu IELTS ou seu PIP. Não tenho. Tá bom, você tem 30 dias pra mandar. Lá vai o guri correndo atrás disso. É. Aí, quando ele foi marcar a prova, só tinha para daqui 60, 70, 90 dias. Lá na cidade, lá onde o Judas perdeu as meias. Então, assim, gente, ele perdeu a job offer, você acredita? Jogou a vida fora. Não jogou a vida fora, mas jogou uma baita Uma oportunidade oportunidade fora, fora. porque não correu atrás do que precisava, né? Porque as pessoas não sabem disso. Tipo, recebi a job offer, pronto, já tô indo pro Canadá. Às Não é vezes, assim. cai de tu conseguir agendar a prova pra semana que vem e tal. Mas você estudou para aquela prova? Você se qualificou porque é uma prova técnica, tem pega-ratão. Enfim. Além disso, você com a prova, com a prova do seu teste de proficiência, você pode abrir o seu perfil no Express Entry. Isso aí. Esse eu acho que é um passo importantíssimo, porque sem a nota da prova, você não avança quando você Sim. vai fazer a sua inscrição no Express Entry. E por que a gente bate na tecla de que é tão importante, né, abrir o seu perfil no Express Entry? Porque com ele, você pode estar apto a receber propostas das províncias aqui do Canadá. Eu falo assim, você fica na vitrine É. que outras empresas, outras províncias, preciso contratar um profissional qualificado, deixa eu entrar aqui. E assim, Eles conseguem filtrar por nível de inglês, ou eles conseguem filtrar pela experiência, pela profissão, pelo grau de instrução, e assim vai. E não importa se você foi mal nessa prova, ou tirou uma nota, um CLB5, importa você ter a nota para abrir o Express Entry, porque depois se ele cancelar, porque você não deu tempo de você vir, você abre novamente. E enquanto isso, você estuda para melhorar essa nota. Né? E assim, da mesma forma no TCF do Canadá, TEF, TCF, para Quebec, para fazer o francês. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla do idioma. Assim, não precisa ser, não entendam que é para ser aquele idioma falado como você vê na TV. Sem sotaque. Eu tinha muito isso quando eu vim para cá, a gente sempre conversou, que eu tinha muito forte em mim que eu não podia falar com sotaque o inglês. E eu sempre me esforcei muito para não falar com sotaque. Mas não importa, você vai sempre ter o sotaque. Quando a gente abre a boca para falar com um canadense, na hora eles notam. Da Eles onde notam. você é? Qual é a sua nacionalidade, não sei o quê, da onde você veio. E assim, porque o ouvido dele está acostumado. Pensa assim, você vê uma outra pessoa no Brasil, de repente lá no Rio Grande do Sul tinha muita gente do Senegal, de Angola, que foi para lá. E eles falando português, e você nota na hora. É a mesma coisa com o Um canadense. português, um sotaquezinho, assim. Um arrastado, assim, e eles conseguem diferenciar o indiano do brasileiro, enfim. Do Tem latino, do né, que eles latino, falam. tem esse sotaque, do mexicano também. Então, assim, não se importe com o sotaque. Se importe em se fazer entender. E entender o que a pessoa está dizendo. Exatamente, porque a prova do CELPIP, da proficiência, você vai ter que escrever, você vai ter que ler, você vai ter que ouvir e vai ter que falar. Então, você tem que passar em todas essas fases para poder, você passar bem na prova de proficiência do CELPIP. Principalmente do CELPIP, né? Mas tem o IELTS também. O IELTS ele é mais puxado para o inglês britânico. Eu fiz o IELTS, porque lá em Porto Alegre só tinha o IELTS, né? Na época. Então eu tive que fazer aquele.
Então, eu achei mais complicado, assim, porque a minha base sempre foi do inglês norte-americano, né? Mas, enfim, acho que esses são os primeiros caminhos, É, assim. a língua, guardar Guardar dinheiro, dinheiro, a prova, porque para qual caminho tu for, tu vai precisar da prova. sim. Hum, Antes de, assim, o dinheiro. É que o dinheiro tá, você botou ali, mas o dinheiro vem a parte muito grande, né? Que é o que muita gente fica assustado. apreensiva. Lembra quando a gente foi naquela escola lá Aham, conversar? E é. que quando eles falaram de 100 mil, né? 100 mil reais na época, que a É. gente teria que comprovar quanto que tá hoje Ah, para uma mas família. não, não tenho noção, nunca mais É, pesquisei nós sobre vamos isso. pesquisar isso aí, É, vamos trazer uma coisa só sobre a questão de comprovação. E, de novo, comprovação, o dinheiro é seu. é. Não é uma coisa que você tem que pagar para o Canadá, tá? Então, É que, assim, por exemplo, o Canadá, ele lista lá no site do governo que, se você vai fazer, tipo, estudar, você precisa comprovar college pago, mas não sei quanto por pessoa, se é sozinha, e vai acrescentando por família. Então, por isso que esse valor muda. Mas, mesmo, por exemplo, na época, esse valor dava 50 e poucos mil reais. Mas a escola falava assim, eles estão negando visto só com esse valor, você tem que comprovar mais que isso. sim, Então, assim, por experiência, uma né? garantia, Uma né? garantia, tipo, tem que ser mais do que isso, né? E realmente, eles podem negar um visto por achar que você não tem condições de se manter aqui, né? Mas, enfim, a parte de guardar o dinheiro ou juntar, acho que vai te acompanhando até o dia de você chegar aqui, né? E o porquê mudar a chave, né? Porque para você, tipo, a gente teve que sair dos empregos, né? É assustador você ter que sair do emprego e agora, o que que eu faço? Uma mão na frente e outra atrás. Mas a gente teve que conversar nos nossos empregos para a gente fazer um acordo para ser demitido para poder pegar aquele valor de FGTS, né? É. Porque esse valor ia nos ajudar a vir para cá. E, além de outros valores que eu tive que a gente teve que arranjar para poder comprovar. E assim, você está ouvindo aí a gente conversar e falando, na época era 100 mil. 100 mil é dinheiro ainda hoje, né? É, Em reais, não é apesar de fácil. toda a desvalorização. E só de o fato de pensar que precisa mais que isso para comprovação não é a realidade de muita gente. Não era da nossa na época. E eu me lembro da gente ir lá e falar a primeira vez, quando eles falaram esse valor, a gente saiu tão arrasado. Lembra do urso do pica-pau? Assim? Então, a gente saiu assim de lá. Sim, Meu Deus do céu, é muito dinheiro. A a gente gente não não tinha tem nada. E condições. se vendesse os carros, A gente tinha dois carros populares, assim, e nem vendendo os carros, nem pegando o FGTS, nem nada. não. E aí, mas aí, aí a gente sempre pensa no que a gente pode, né? Mas, tipo, conversei com umas pessoas, enfim, que ajudaram, pai, mãe, não sei o que lá, e viabilizou a gente vir para cá, entendeu? Então, mas com o mindset sempre, vamos fazer qualquer coisa quando chegar lá, né? Para poder Sim. a coisa, para poder andar. Mas enfim, voltando, o mudar a chave é você se preparar, guardar dinheiro, nem que seja até começar a investir em alguma coisa, alguma bolsa, online mesmo você consegue investir hoje em dia. Fazendo um parênteses, para quem não sabe, tem esse livro aqui que é como 50 ideias de como ganhar dinheiro. Aqui eu ensino também sobre investimentos. O meu primeiro livro foi em inglês, Link na mas esse descrição. aqui eu fiz agora voltado para o pessoal do Brasil. Então, assim, eu preciso de dinheiro, como é que eu faço? Começa a fazer um trabalho extra. Então, aqui tem 50 ideias, tá? No mínimo, eu tenho mais, depois tem bônus. Então, assim, como também se organizar financeiramente, como investir, essas coisas, assim, por exemplo, um trabalho extra que eu posso fazer. Por exemplo, no Brasil, mulheres, é muito comum, vou vender uma Natura, vou vender um Avon. O que os caras podem fazer? Vou fazer marido de aluguel, vou fazer alguma coisa que vai me gerar uma grana extra, porque assim, o foco é o Canadá. Então, tudo é possível. Quando você tem isso na sua cabeça e você acredita, você faz acontecer. Sim, você tem que trabalhar em função daquele objetivo. Eu vou ir para o Canadá, então todo o meu esforço, eu ia falar effort, todo o meu esforço está focado em eu ir para o Canadá.
eu mudar para lá, mudar a minha vida. Se você chegou nesse momento, parabéns, bola para frente. Porque se você parar, já deu errado, né? Você não pode parar. E assim, tem muitas dificuldades. Não se iluda. Mesmo depois que você chegar no Canadá, vai ser aquele negócio, nossa, que coisa. E assim, vai estar batendo na sua cara todo dia como é difícil os primeiros meses aqui, e o primeiro ano. É Mas a difícil, gente mas não sabe é que melhora, impossível. É, cada melhora. dia 1% vai ficando melhor, a gente vai ficando mais acostumado e tal. Mas não desista, principalmente não desista do seu plano. Se não for agora, daqui 1 ano, 2, 3, não importa. É. Uma Não, hora vai é, acontecer. Ah, não deu certo no primeiro ano, tenta no segundo, no terceiro. Enfim, porque são vários caminhos de imigração. Acho que a gente sim, já falou várias vezes. Não tem só Express Entry, que é o federal. As províncias, cada província é como se fosse um mini país dentro do Canadá, tá? sim, Então, cada província tem seus próprios programas de imigração. é, No mínimo 3, 4. sim, No total é mais de 80, é 82, eu acho. é, Fora Quebec, que sim. Quebec é um caso à É. parte. Você pode acessar o link do Do Canadá e Canadá, tal. você vai no Google e pede para traduzir, se você não tem inglês, a Sim. página traduz automaticamente. Estude sobre as províncias, estude sobre os programas de imigração. De cabeça, a gente sabe que no Atlântico é um lugar bom para começar. Ontário, a gente mora em Ontário, mas está muito cheio aqui. Não é impossível de vir para Ontário, mas você pode ir para o Atlântico. Começou no Atlântico, não gostou, não me adaptei aqui no Atlântico, muda de província depois que você tiver Sim. uma residência permanente, entendeu? Você não tem raízes É, aqui. então é uma árvore. A gente pode mudar. Muitas vezes a gente já pensou em mudar. Nosso plano C e D envolvia mudar para o Atlântico, por exemplo, para a gente viabilizar a nossa residência permanente. Não precisamos, né? Graças a Deus. Então, assim, fuja dos grandes centros, fuja de Toronto, Vancouver. Eu fiz um post no Instagram sobre quanto você precisa ganhar para pagar um aluguel de 1 quarto nas cidades mais populares do Canadá. Sim. E ninguém nunca pensou nisso, ou nunca fez, eu vou para Vancouver. Sabe quanto você precisa ganhar por hora para morar em Vancouver? $51. Se eu O ganhasse salário 51, mínimo estaria lá, muito acho que bem. é 17. É, Então, tipo assim, você vai ganhar 17 quando chegar lá, porque você vai chegar no entry level, a não ser que, né, salvos as exceções, que você já ganha super bem, você já vem, né, com um supervisor, como um gerente, um médico, né, tirando essa parte, tá? né? Que é raro, Sim, se você quiser vir, mas assim, tem. né? E nada te impede de visitar depois, enfim, nós estamos aqui há 7 anos, em janeiro. É. Nós não conhecemos Vancouver ainda, não conhecemos o Lago Louise, Não porque conhecemos nem Quebec. a vida acontece, né? Igual o Baby Shark lá, a vida acontece. E, e você tem que planejar de acordo, né? Mas a gente sabe que ainda vai chegar aquele momento, caminha, não dá o passo maior que a perna, vamos subindo a escada devagarinho, né? Sim. Eu só queria falar então que o quarto passo, assim, seria assim, tá bom, qual província que eu vou? Porque daí você tendo uma noção, eu quero ir para essa província, por exemplo, vai te direcionar, por exemplo, eu quero ir para Ontário. Ok, então você tem que focar no inglês, ok? Mas qual cidade de Ontário? Tal. Ok, então você já sabe a província e a cidade, aí você começa a estudar os programas de imigração daquela província. Qual é a profissão de alta demanda daquela província? Sim. Tá, beleza. Então, por exemplo, aqui tá, por exemplo, daycare, ou daycare é cuidar de criança, cuidador de criança, cuidador de idosos, que é o PSW, que a gente também tem Tem um um vídeo, vídeo vamos sobre deixar um vídeo isso. sobre Alta isso. demanda. Então, aí você já sabe o que você tem que fazer para se preparar. Você precisa ter uma experiência nessa área e você precisa ter. O que mais que eu preciso ter? Tá. Tipo um certificado ou alguma coisa assim. Por exemplo, para ser cuidador de idoso, eu preciso ter um curso tal. Preciso ter o inglês é um pouco menor, tipo 5, média 5. Eu preciso ter 1 ano de experiência. Então, no Brasil, você já vai adquirindo isso. Então, como você virou a chave, então você vai sair do seu emprego lá, de sei lá do que, de bancário, e vai fazer isso. Se é Sim. isso que você quer. É. Aí, por exemplo, e já começar a mandar em currículo
no padrão canadense, que a gente tem um e-book, como se preparar para entrevistas, como fazer um currículo, como fazer uma cover letter, Sim. que a cover letter é a carta de apresentação. E aí você vai, olha aí, ó, olha o planejamento. Vai Aí você focando. vai focando naquilo. É. Vou mandar currículo, vou me candidatar nas vagas naquela província, naquela cidade, naquela região. Isso se você quiser mudar de profissão. Se você quiser mudar, por É. exemplo, se você tem uma profissão que não é alta demanda aqui, mas você quer vir para o Canadá, você vai precisar mudar. A não ser que você venha fazer um college ou pós-graduação, ou doutorado, enfim, Um mestrado, um alguma coisa mestrado. assim, e aí viabiliza você fazer isso. Mas se o Canadá não tem aquele emprego ou está em baixa, vai ser mais difícil de você achar. Então, por que a gente está falando dessas que o Canadá quer, né? É porque viabiliza você vir para A cá. chance de você receber uma job É, offer é muito maior. e assim, Job offer é uma oferta de você emprego. tem que mudar o seu mindset e pensar que, tipo, não, se eu quero mudar, a chance de eu mudar a minha área de atuação vai ser muito grande. Então, é outra coisa a se considerar. Mas aí você pode estar pensando aqui, mas não, eu estudei a vida inteira para ser Um doutor. um advogado ou um administrador de empresa, alguma Ser coisa assim. gerente nessa empresa É. aqui, sei lá. Eu tenho formação de comércio exterior, a Shirley também. E quando a gente chegou, o que você foi trabalhar no hotel e eu fui assar frangos. Usei muito essa experiência, né? Fazer o quê? A gente tinha que fazer isso no começo. É, E até hoje, hoje você trabalha de compradora. Eu trabalho com comércio exterior. Mas demorou até a gente chegar, né? sim. Então, e por acaso, morando numa cidade de fronteira, eu consegui trabalhar com comércio exterior e aqui empresas para você também trabalhar de compradora. Por isso, o estudar. Ah, eu quero ir para determinada cidade? Vê o que tem emprego lá. Vai lá no Indeed, indeed.com, põe a cidade que você quer e dá uma olhada nos É, empregos o que que mais tem? estão oferecendo, vê se tem alguma coisa que te agrada. De novo, põe o tradutor da página lá para traduzir para você e vê o que precisa ali na job description, na descrição da vaga, vê se você se encaixa ali. Ou, de repente, fazer alguma coisa para alguma, por exemplo, um marceneiro, que É. quer trabalhar de marceneiro, mas eu quero ir para aquela cidade, só tem vaga de marceneiro. Vou procurar no Brasil Uma uma qualificação, um qualificação. Senai, Senai, Senac, eu quero trabalhar de mecânico, mecânico é vai na alta Senai, aqui. É, faz um um curso lá de curso, carro, pega uma experiência, foca ou, no inglês, junta grana. ou ver questão de solda, a gente tem um vídeo sobre É, solda também. A gente tem, você pode ver, de repente, segurança do trabalho, é, porque aqui tem muita planta de óleo e gás é, que eles precisam de gente para petróleo. trabalhar na segurança do trabalho, né? Agora, só para concluir, assim, o que eu queria dizer é que esse assunto é muito abrangente. Sim, Talvez a gente só dê uma pincelada aqui para imaginando os cenários, tá? sim, Mas se você, tipo assim, tá, meu cenário não se enquadra em nada disso que vocês falaram, mas eu quero ir igual. Marca um horário com a gente, que a gente faz uma análise do seu perfil, a gente te dá os direcionamentos, o que você precisa fazer, por onde começar, estudar o seu caso e separado, dar opções. De acordo com o seu perfil, o ideal seria você fazer isso, mas o plano B isso, o plano C, e assim vai. Aí vai por ti, tipo, o que você fazer. Mas se você quer ter uma luz maior ou quer entender um pouquinho mais sobre o seu perfil de imigração, marca um horário com a gente vai deixar um e-mail aqui embaixo para você mandar e agendar e a gente vai ter o prazer em te ajudar. exatamente. É, não se assuste, não desista, ou ao contrário, comece o seu plano. Se você só está, é um pensamento distante na sua cabeça, põe ele em prática. Né? A gente nunca sabe como as coisas vão ser daqui para frente. O cenário muda muito no Brasil. E atualmente, no mundo inteiro, está muito instável. E você morar num lugar que tem uma economia mais estável e você conseguir dar essa estabilidade para sua família é essencial. Até para Sim. você poder ter uma tranquilidade na vida, né? Ah, Assim, vai ter muitas dores de cabeça, mas com outras coisas, é. né? Depois que você chega aqui. Mas no final sempre vale a pena, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso Ah, canal, de curtir, curtir, comentar, comentar. compartilha com alguém que quer. Que você acha que é interessante compartilhar esse assunto, mas
Coloque aqui embaixo as suas dúvidas, o que a gente deixou de comentar que você gostaria de saber, a gente vai responder todos os comentários. A gente responde todos e não sinta vergonha, não tem pergunta ruim ou pergunta boba, alguma coisa assim, porque se você está A gente já começando, esteve aí desse lado. você está começando, então você quer saber, deixa a sua pergunta nos comentários que a gente vai responder, ok? E, de novo, não esqueça que a sua jornada para o Canadá Começa aqui. começa aqui com a gente, tá bom, pessoal? Tá Muito bom. obrigado e nos vemos no próximo. Tchau. Tchau!